Capítulo 16. Não vamos conseguir nunca, disse Zoe. Estamos seguindo devagar demais. Mas não podemos deixar o Feltauro. Mu, disse Bessie. Ele nadava perto de mim enquanto corríamos à beira d'água. Havíamos deixado o pier do centro comercial bem para trás. Seguíamos para a ponte Golden Gate, mas era muito mais longe do que eu imaginara. O sol já estava baixando a oeste. Não entendo, disse eu. Por que temos de chegar lá ao pôr do sol? As Hespérides são as ninfas do pôr do sol, disse Zoe. Só podemos entrar em seu jardim quando o dia se transforma em noite. O que acontece se chegarmos tarde? Amanhã é o solstício de inverno. Se perdermos o pôr do sol de hoje, teremos de esperar até o anoitecer de amanhã. E a essa altura o Conselho Olimpiano já terá terminado. Temos de libertar a Sra. Artemis esta noite. Ou Annabeth estará morta, pensei, mas não disse isso em voz alta. Precisamos de um carro, disse Thalia. Mas e Bessie? Perguntei. Grover deteve-se. Tenho uma ideia. O Feltauro pode aparecer em diferentes condutos de água, certo? Bem, sim, respondi. Ele estava no estreito de Long Island. Então apareceu na barragem de Hoover. E agora está aqui. Então talvez conseguíssemos convencê-lo a voltar para o estreito de Long Island, sugeriu Grover. Kiron poderia nos ajudar a levá-lo para o Olimpo. Mas ele estava me seguindo, disse eu. Sem que eu esteja lá, será que ele saberia para onde está indo? Mu, disse Bessie, desesperado. Eu posso lhe mostrar, disse Grover. Vou com ele. Eu o fitei. Grover não era fã de água. Ele havia quase se afogado no último verão, no Mar dos Monstros, e não podia nadar muito bem com seus cascos de bode. Sou o único que pode falar com ele, afirmou Grover. Faz sentido. Ele se curvou e disse alguma coisa no ouvido de Bessie, que estremeceu, e então emitiu um mugido contente. A bênção da natureza, informou Grover. Isso deve ajudar com a segurança. Percy, reze a seu pai, também. Veja se ele vai nos conceder passagem segura através dos mares. Eu não compreendia como eles poderiam voltar nadando da Califórnia a Long Island. No entanto, os monstros não viajavam da mesma forma que os humanos. Eu já tinha tido evidências suficientes disso. Tentei me concentrar nas ondas, no cheiro do oceano, no som da maré. Pai, disse eu. Ajude-nos. Leve o Feltauro e Grover em segurança para o acampamento. Proteja-os no mar. Uma prece como essa precisa de um sacrifício, disse Thalia. Há algo grande. Pensei por um segundo. Então tirei meu casaco. Percy, disse Grover. Tem certeza? A pele do leão é algo muito útil, Heracles a usou. Assim que ele disse essas palavras, eu me dei conta de algo. Olhei para Zoe, que estava me observando com atenção. Percebi que eu de fato sabia quem fora o herói de Zoe, aquele que arruinara sua vida, que a fizera ser expulsa da família, e que nunca mencionara a ajuda que ela lhe dera em Heracles, um herói que eu havia admirado toda a minha vida. Se eu tiver de sobreviver, disse eu, não vai ser por causa de um casaco de pele de leão. Eu não sou Heracles. Atirei o casaco na baía. Ele se transformou novamente no pelo dourado de um leão, cintilando na luz. Então, enquanto afundava sob as ondas, pareceu dissolver-se a luz do sol na água. A brisa marinha ganhou força. Grover respirou fundo. Bem, não há tempo a perder. Ele pulou na água e imediatamente começou a afundar. Bessie deslizou a seu lado e o deixou segurar em seu pescoço. Tomem cuidado, eu lhes disse. Tomaremos, garantiu Grover, OK, 1. Bessie? Vamos para Long Island. Fica a leste. Naquela direção. Mu? Perguntou Bessie. Sim, respondeu Grover. Long Island. É esta ilha. E, é longe. Ah, vamos lá. Mu. Bessie deu uma guinada para a frente. Começou a submergir e Grover disse. Eu não sei respirar na água. Pensei ter dito. Glub. Lá se foram eles debaixo d'água, e eu torci para que a proteção de meu pai se estendesse a detalhes pequenos, como respirar. Bem, um problema resolvido, afirmou Zoe. Mas como vamos chegar ao jardim de minhas irmãs?
Thalia tem razão, disse eu. Precisamos de um carro. Mas não tem ninguém para nos ajudar aqui. A menos que nós, pegássemos um emprestado. Eu não gostava dessa opção. Claro, aquela era uma situação de vida ou morte, mas, ainda assim, era roubo, e certamente chamaria a atenção para nós. Espere, disse Thalia. Ela começou a vasculhar a mochila. Existe alguém em São Francisco que pode nos ajudar? Tem um endereço aqui, em algum lugar. Quem? Perguntei. Thalia tirou um pedaço amassado de folha de caderno e o estendeu. Professor Chase. O pai de Annabeth. Depois de ouvir Annabeth queixar-se do pai durante 2 anos, eu esperava que ele tivesse chifres e presas de demônio. Não esperava que usasse chapéu e óculos de aviador antiquados. Ele parecia tão estranho, com os olhos aumentados através das lentes, que todos recuamos um passo à entrada da casa. Olá, disse ele numa voz amigável. Vocês vieram entregar meus aviões? Thalia, Zoe e eu nos entreolhamos com cautela. Não, senhor, disse eu. Droga, replicou ele. Preciso de mais 3 Sopvit Camels. Certo, disse eu, embora não tivesse a menor ideia do que ele estava falando. Somos amigos de Annabeth. Annabeth? Ele se endireitou, como eu tivesse acabado de lhe dar um choque elétrico. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Nenhum de nós respondeu, mas nossos rostos devem ter dito que algo estava muito errado. Ele tirou o chapéu e os óculos. Tinha cabelos cor de areia, como os de Annabeth, e intensos olhos castanhos. Era bonito, eu acho, para um homem mais velho, mas parecia que não se barbeava havia alguns dias, e a camisa estava abotoada errado, de modo que um lado da gola projetava-se mais alto que o outro. É melhor vocês entrarem, disse ele. Não parecia uma casa para a qual haviam acabado de mudar. Havia robôs de Lego na escada e 2 gatos dormindo no sofá da sala. Sobre a mesinha de centro viam-se pilhas de revistas, e o casaco de uma criança pequena estava aberto no chão. A casa toda cheirava a cookies com gotas de chocolate recém-assados. E da cozinha vinha uma música de jazz. Parecia uma casa bagunçada e feliz, o tipo de lugar que havia sido habitado desde sempre. Pai! Gritou um garotinho. Ele está desmontando meus robôs. Bob, disse, alheio, o Dr. Chase, não desmonte os robôs do seu irmão. Eu sou Bob, protestou o pequenino. Ele é Matthew. Matthew, disse o Dr. Chase, não desmantele os robôs do seu irmão. Está bem, pai. O Dr. Chase voltou-se para nós. Vamos subir até o meu estúdio. Por aqui. Querido? Chamou uma mulher. A madrasta de Annabeth apareceu na sala de estar, enxugando as mãos em um pano de prato. Era uma bela mulher oriental, com cabelos de mechas vermelhas presos em um coque. Quem são nossos convidados? Perguntou ela. Ah, disse o Dr. Chase. Este é. Ele nos olhou com uma interrogação nos olhos. Frederick, ela o repreendeu. Você esqueceu de perguntar o nome deles? Nós nos apresentamos um pouco desconfortáveis, mas a Sra. Chase parecia muito legal. Perguntou se estávamos com fome. Admitimos que sim, e ela nos disse que traria cookies, sanduíches e refrigerantes. Querida, disse o Dr. Chase. Vieram para falar de Annabeth. Eu já quase esperava que a Sra. Chase se transformasse em uma lunática furiosa à menção da enteada, mas ela só franziu os lábios e pareceu preocupada. Tudo bem. Subam para o estúdio e eu levo a comida para vocês. Ela sorriu para mim. Muito prazer em conhecê-lo, Percy. Ouvi falar muito de você. No segundo andar, entramos no estúdio do Dr. Chase e eu exclamei. Uau! As paredes eram cobertas de livros, mas o que chamou mesmo minha atenção foram os brinquedos de guerra. Havia uma mesa imensa com miniaturas de tanques soldados lutando ao longo de um rio pintado de azul, com colinas e árvores artificiais, e outras coisas mais. Antigos aviões biplanos pendiam de fios no teto inclinados em ângulos malucos, como se estivessem no meio de uma batalha aérea. O Dr. Chase sorriu. Sim. A terceira batalha de Ypres. Estou escrevendo um ensaio, sabem, sobre o uso de Sopvit Camels para bombardear as linhas inimigas. Acredito que tenham tido um papel muito maior que o crédito que lhes é atribuído.
Ele arrancou um biplano de seu fio e o deslizou velozmente pelo campo de batalha, imitando o barulho de um motor de avião enquanto derrubava pequenos soldados alemães. Ah, certo, disse eu. Sabia que o pai de Annabeth era professor de história militar. Mas ela nunca mencionara que ele brincava com soldadinhos de brinquedo. Zoe aproximou-se e estudou o campo de batalha. As linhas alemãs ficavam mais distantes do rio. O Dr. Chase a fitou. Como sabe disso? Eu estava lá, disse ela casualmente. Artemis queria nos mostrar como a guerra era horrível, a maneira como os humanos mortais lutam uns com os outros. E como era estúpida, também. A batalha era um completo desperdício. O Dr. Chase abriu a boca em choque. Você... Ela é uma caçadora, senhor, informou Thalia. Mas não é por isso que estamos aqui. Precisamos. Você viu os Sopwith Camels? Perguntou o Dr. Chase. Quantos eles eram? Em que formação voavam? Senhor, interrompeu Thalia novamente. A Annabeth está correndo perigo. Isso atraiu a atenção dele, fazendo-o deixar o biplano de lado. É claro, falou o Dr. Chase. Contém-me tudo. Não era fácil, mas tentamos. Enquanto isso, a luz da tarde enfraquecia lá fora. Nosso tempo estava se esgotando. Quando terminamos, o Dr. Chase desabou em sua poltrona reclinável de couro. Ele entrelaçou as mãos. Minha pobre e corajosa Annabeth. Precisamos correr. Senhor, precisamos de um transporte até o Monte Tamalpais, afirmou Zoe. E precisamos imediatamente. Vou levar vocês. Seria mais rápido voarmos em meu camel, mas só dá para 2 pessoas. Uau, o senhor tem um avião de verdade? Admirei-me. Em Crisfield, disse o Dr. Chase, orgulhoso. Foi esse o motivo de eu ter me mudado para cá. Meu patrocinador é um colecionador particular com algumas das maiores relíquias da Primeira Guerra Mundial. Ele me deixou restaurar o Sopwith Camel. Senhor, interrompeu Thalia. Um carro já estaria ótimo. E seria melhor se fossemos sem o senhor. É perigoso demais. O Dr. Chase franziu a testa, desconfortável. Ei, espere um minuto, jovenzinha. Annabeth é minha filha. Perigoso ou não, eu não posso. Lanchinhos, anunciou a Sra. Chase. Ela passou pela porta com uma bandeja cheia de sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, Coca-Cola e cookies recém-saídos do forno, as gotas de chocolate ainda pegajosas. Thalia e eu devoramos alguns cookies enquanto Zoe dizia. Eu dirijo, senhor. Não sou tão jovem quanto aparento. Prometo não destruir o seu carro. A Sra. Chase contraiu as sobrancelhas. Do que estão falando? Annabeth está correndo perigo, disse o Dr. Chase. No Monte Tan. Eu queria levá-los até lá, mas parece que não é lugar para mortais. Aparentemente fora difícil para ele dizer aquela última parte. Esperei que a Sra. Chase dissesse não. Afinal, que pai ou mãe mortal permitiria que 3 adolescentes menores de idade pegassem seu carro emprestado? Mas, para minha surpresa, a Sra. Chase concordou. Então é melhor eles irem. Certo. O Dr. Chase levantou-se de um salto e começou a tatear os bolsos. As chaves. Sua mulher suspirou. Frederick, francamente. Você perderia a cabeça se ela não estivesse guardada nesse chapéu de aviador. As chaves estão penduradas ao lado da porta da frente. Certo. Disse o Dr. Chase. Zoe pegou um sanduíche. Obrigada a vocês 2. Temos de ir. Agora. Saímos apressados pela porta e descemos a escada, os Chases nos seguindo. Percy, chamou a Sra. Chase quando eu saía, diga a Annabeth. Diga-lhe que ela ainda tem um lar aqui, sim? Lembre-a disso. Dei uma última olhada na sala bagunçada, os meios-irmãos de Annabeth espalhando LEGs pelo chão e discutindo, o cheiro de cookies pairando no ar. Nada mal esse lugar, pensei. Vou dizer, prometi. Corremos para o VW conversível amarelo estacionado na entrada da casa. O sol estava baixando. Calculei que tínhamos menos de 1 hora para salvar Annabeth. Esta coisa não pode ir mais rápido? Perguntou Thalia. Zoe dirigiu-lhe um olhar furioso. Eu não posso controlar o trânsito. Vocês 2 parecem minha mãe falando, disse eu. Cale a boca.
disseram elas em uníssono. Zoe costurava no trânsito da ponte Golden Gate. O sol mergulhava no horizonte quando finalmente chegamos a Marin County e saímos da autoestrada. As estradas secundárias eram insanamente estreitas, serpenteando entre florestas, por encostas de colinas e na beira de desfiladeiros escarpados. Zoe não reduzia em momento nenhum. Por que tudo cheira a pastilhas para a garganta? Perguntei. Eucalipto. Zoe apontou para as árvores imensas em toda a nossa volta. Aquela coisa que os coalas comem? E os monstros, disse ela. Eles adoram mastigar as folhas. Especialmente os dragões. Os dragões mastigam folhas de eucaliptos? Acredite em mim, disse Zoe, se vós tivesseis hálito de dragão, também mastigaríeis eucalipto. Eu não questionei, mas mantive os olhos mais abertos enquanto seguíamos. À nossa frente avultava o Monte Tamalpais. Creio que, em termos de montanha, essa era pequena, mas parecia suficientemente grande à medida que nos aproximávamos. Então é esse o Monte do Desespero? Perguntei. Sim, disse Zoe, tensa. Por que o chamam assim? Ela se manteve calada por mais de 1 quilômetro antes de responder. Depois da guerra entre os titãs e os deuses, muitos titãs foram punidos e aprisionados. Cronos foi feito em pedaços e lançado no Tártaro. O braço direito de Cronos, o general de suas forças, foi preso lá em cima, no topo, logo depois do Jardim das Hespérides. O general, disse eu. As nuvens pareciam espiralar em torno do pico, como se a montanha as estivesse recolhendo, rodando-as como um peão. O que está acontecendo lá em cima? Uma tempestade? Zoe não respondeu. Tive a sensação de que ela sabia exatamente o que significavam as nuvens e que não gostava daquilo. Precisamos nos concentrar, afirmou Thalia. A névoa é muito forte aqui. O tipo mágico ou natural? Perguntei. Ambos. As nuvens cinzentas rodopiavam ainda mais espessas sobre a montanha, e nós continuamos seguindo na direção delas. Estávamos fora da floresta agora, em amplos espaços de desfiladeiros e grama e pedras e nevoeiro. Olhei por acaso para o oceano quando passávamos por uma curva, e vi algo que me fez pular no assento. Olhem! Mas dobramos uma esquina e o oceano desapareceu atrás das colinas. O que foi? Perguntou Thalia. Um grande navio branco, disse eu. Atracado perto da praia. Parecia um navio de cruzeiro. Os olhos dela se arregalaram. O navio de Luke? Eu queria dizer que não tinha certeza. Podia ser uma coincidência. Mas eu não ia acreditar nisso. O Princesa Andrômeda, o demoníaco cruzeiro de Luke, estava ancorado naquela praia. Fora esse o motivo por que ele enviará o navio para o canal do Panamá. Era a única maneira de navegar da costa leste para a Califórnia. Nós teremos companhia, então, disse Zoe, sombria. O exército de Cronos. Eu estava prestes a responder quando de repente os cabelos em minha nuca se eriçaram. Thalia gritou. Pare o carro. Agora! Zoe deve ter pressentido que havia alguma coisa errada, pois pisou fundo no freio sem questionar. O vidro amarelo rodopiou 2 vezes antes de parar na beira do precipício. Saiam! Thalia abriu a porta e me empurrou com força. Ambos rolamos para o calçamento. No segundo seguinte, um boom! Um raio cintilou e o Volkswagen do Dr. Chase explodiu como uma granada amarelo canário. Eu teria sido morto pelos estilhaços não fosse pelo escudo de Thalia, que surgiu acima de mim. Ouvi um som como de uma chuva de metal, e quando abri os olhos, estávamos cercados pelos destroços do carro. Parte do paralama do VW estava cravada na estrada. O capô fumegante rodopiava. Pedaços de metal amarelo se espalhavam por ali. Engoli o gosto de fumaça que havia em minha boca e olhei para Thalia. Você salvou minha vida. E, pela mão do pai, um irá sucumbir, murmurou ela. Maldito seja. Ele iria me destruir? A mim? Levei um segundo para perceber que ela estava falando de seu pai. Ah, ei, aquele não podia ser um raio de Zeus. Não tem como. De quem, então? Perguntou Thalia. Não sei. Zoe falou o nome de Cronos. Talvez ele. Thalia sacudiu a cabeça, parecendo com raiva e aturdida. Não. Não foi ele. Espere, disse eu. Cadê Zoe? Zoe.
Ambos nos levantamos e corremos ao redor do VW destruído. Não havia nada lá dentro. Nem na estrada, em nenhuma direção. Olhei o desfiladeiro lá embaixo. Nenhum sinal dela. Zoe! Gritei. Então ela apareceu de pé bem ao meu lado, puxando-me pelo braço. Silêncio, tolo! Quereis acordar Ladon? Está dizendo que já chegamos? Estamos muito perto, disse ela. Segui-me. Lençóis de névoa deslizavam, atravessando a estrada. Zoe entrou em um deles, e quando a neblina passou, ela não estava mais lá. Thalia e eu nos entreolhamos. Concentre-se em Zoe, aconselhou Thalia. Nós a estamos seguindo. Entre no nevoeiro e fique pensando nisso. E espere, Thalia. Sobre o que aconteceu lá no pier. Isto é, com o Manticore e o sacrifício. Eu não quero falar sobre isso. Você não teria, você sabe. Ela hesitou. Eu só estava impressionada. Só isso. Zeus não lançou aquele raio no carro. Foi Cronos. Ele está tentando manipular você, deixá-la com raiva de seu pai. Ela respirou fundo. Percy, sei que você está tentando fazer com que eu me sinta melhor. Obrigada. Mas, ande. Precisamos ir. Ela deu um passo no nevoeiro, adentrando a névoa, e eu fiz o mesmo. Quando o nevoeiro clareou, eu ainda estava na encosta da montanha, mas a estrada era de terra, a grama, mais espessa. O pôr do sol abria um talho vermelho sangue no mar. O cume da montanha agora parecia mais próximo, com a espiral de nuvens de tempestade e o poder em estado bruto. Só havia um caminho para o topo, diretamente à nossa frente. E seguia por um luxuriante prado de sombras e flores, o jardim do crepúsculo, exatamente como eu vira em meu sonho. Não fosse pelo enorme dragão, o jardim seria o lugar mais lindo que eu já vira. A grama tremeluzia com a luz prateada do anoitecer, e as flores tinham cores tão brilhantes que quase fulguravam no escuro. Pedras de mármore negro polido formavam um caminho em torno de uma macieira da altura de um prédio de 5 andares, e eu não me refiro a maçãs amareladas como as que vemos nos mercados. Mas, sim, a maçãs douradas de verdade. Não sei descrever por que eram tão encantadoras, mas logo que senti sua fragrância, soube que deviam ser a coisa mais deliciosa do mundo. As maçãs da imortalidade, disse Thalia. O presente de casamento de Zeus para Hera. Eu queria subir e pegar uma, mas lá estava o dragão enroscado na árvore. Bem, eu não sei em que você pensa quando digo dragão. Mas, o que quer que seja, não é assustador o bastante. O corpo de serpente era tão grosso quanto um foguete auxiliar, brilhando com escamas de cobre. Ele tinha mais cabeças do que eu conseguia contar, como se uma centena de pitons mortais tivessem sido fundidas. Parecia estar dormindo. As cabeças estavam enroscadas formando um grande monte que se assemelhava a uma pilha de espaguete na grama, todos os olhos fechados. Então as sombras à nossa frente começaram a se mover. Ouvimos um lindo e lúgubre canto, como vozes que viessem do fundo de um poço. Levei a mão à contracorrente, mas Zoe me deteve. 4 figuras tremeluziram, ganhando vida, 4 jovens que se pareciam muito com Zoe. Todas usavam quítones gregos brancos. Sua pele era como caramelo. Cabelos negros e sedosos caíam soltos em torno dos ombros. Era estranho, mas eu nunca havia percebido quanto Zoe era bonita até ver suas irmãs, as Hespérides. Elas se pareciam muito com Zoe, e lindas, e provavelmente muito perigosas. Irmãs, disse Zoe. Não estamos vendo nenhuma irmã, disse uma das garotas com frieza. Vemos apenas 2 meios-sangues e uma caçadora. E todos irão morrer em breve. Você compreendeu mal, dei um passo adiante. Ninguém vai morrer. As garotas me estudaram. Tinham olhos como pedra vulcânica, vítreos e completamente negros. Perseu Jackson, disse uma delas. Refletiu outra. Não vejo por que ele seja uma ameaça. Quem disse que eu sou uma ameaça? A primeira Hespéride olhou para trás, na direção do topo da montanha. Eles temem a vós. Estão insatisfeitos por essa aí ainda não vos ter matado. Ela apontou para Thalia. Às vezes, é uma tentação, admitiu Thalia. Mas, não, obrigada. Ele é meu amigo. Aqui não existem amigos, filha de Zeus, disse a garota. Somente inimigos. Voltai. Não sem Anabete, disse Thalia. E Ártemis, afirmou Zoe.
Devemos nos aproximar da montanha. Ele vos matará, disse a garota. Não sois páreo para ele. A senhora Artemis precisa ser libertada, insistiu Zoe. Deixai-nos passar. A garota sacudiu a cabeça. Não tendes mais direitos aqui. Temos apenas de levantar a voz e Ladon acordará. Ele não vai me machucar, disse Zoe. Não. E o que me dizeis de vossos assim chamados amigos? Então Zoe fez a última coisa que eu esperava. Ela gritou. Ladon! Acorde! O dragão agitou-se, brilhando como uma montanha de moedinhas. As Hespérides gritaram e se dispersaram. A líder disse a Zoe. Estás louca? Nunca tivestes coragem, irmã, replicou Zoe. Este é o vosso problema. O dragão Ladon agora estava se contorcendo, uma centena de cabeças açoitando o vazio, as línguas movendo-se e provando o ar. Zoe deu um passo à frente, os braços levantados. Zoe, não, pediu Thalia. Você não é mais uma Hespéride. Ele vai matá-la. Ladon é treinado para proteger a árvore, disse Zoe. Margeai os limites do jardim. Subi a montanha. Contanto que eu seja uma ameaça maior, ele deve vos ignorar. Deve, disse eu. Não é muito tranquilizador. É a única maneira, disse ela. Mesmo nós três juntos não podemos lutar contra ele. Ladon abriu as bocas. O som de 100 cabeças silvando ao mesmo tempo fez um arrepio percorrer as minhas costas, e isso antes de seu hálito chegar até mim. O cheiro era como ácido. Fez meus olhos queimar, a pele arrepiar e o cabelo eriçar-se. Lembrei-me da vez em que um rato havia morrido dentro da parede de nosso apartamento em Nova York, no meio do verão. O cheiro era como aquele, só que agora 100 vezes mais forte e misturado ao cheiro de eucalipto mastigado. Prometi a mim mesmo naquele momento que jamais pediria na enfermaria da escola outra pastilha para a tosse. Eu queria puxar minha espada, mas me lembrei de meu sonho com Zoe e Heracles, e como Heracles fracassara num ataque direto. Resolvi confiar no julgamento de Zoe. Thalia foi para a esquerda, eu fui para a direita. Zoe encaminhou-se diretamente para o monstro. Sou eu, meu dragãozinho, disse ela. Zoe voltou. Ladon deslocou-se para a frente, depois para trás. Algumas das bocas se fecharam. Algumas continuaram a sibilar. Um dragão confuso. Enquanto isso, as Hespérides tremeluziram e se transformaram em sombras. A voz da mais velha sussurrou. Tola. Eu costumava vos alimentar na mão, continuou Zoe, falando com uma voz tranquilizadora enquanto se aproximava da árvore dourada. Ainda gostais de carne de cordeiro? Os olhos do dragão cintilaram. Thalia e eu estávamos a meio caminho no jardim. Adiante, eu via uma única trilha pedregosa levando ao topo negro da montanha. A tempestade rodopiava no alto, girando como se o cume fosse o eixo do mundo inteiro. Tínhamos quase vencido a campina quando alguma coisa deu errado. Senti o humor do dragão mudar. Talvez Zoe tivesse chegado perto demais. Talvez o dragão tivesse percebido que estava com fome. Qualquer que tenha sido o motivo, ele investiu contra Zoe. 2000 anos de treinamento mantiveram-na viva. Ela se desviou de um conjunto de presas dilaceradoras e tropeçou debaixo de outro, zigue-zagueando entre as cabeças do dragão enquanto corria na nossa direção, nauseada com o horrível hálito do monstro. Saquei contra a corrente para ajudar. Não. Arfou Zoe. Correi. O dragão tentou mordê-la, e Zoe gritou. Thalia acionou a Aegis, e o dragão sibilou. Em seu momento de indecisão, Zoe disparou montanha acima, passando por nós, que a seguimos. O dragão não tentou nos perseguir, sibilou e bateu o pé no chão, mas creio que estava muito bem treinado para guardar aquela árvore. Ele não seria afastado de lá, nem mesmo pela deliciosa perspectiva de comer alguns heróis. Subimos correndo a montanha enquanto as Hespérides recomeçavam a cantar nas sombras atrás de nós. A música agora já não me parecia tão bonita, era mais como a trilha sonora de um funeral. No topo da montanha havia ruínas, blocos de granito e mármore negros tão grandes quanto casas. Colunas quebradas. Estátuas de bronze que pareciam um pouco derretidas. As ruínas do Monte Otris, sussurrou Thalia, incrédula. Sim, disse Zoe. Não estavam aqui antes. Mau sinal. O que é o Monte Otris? Perguntei, sentindo-me como sempre um tolo. A fortaleza da Montanha dos Titãs, respondeu Zoe.
na Primeira Guerra, Olimpo e Otris eram as duas capitais rivais do mundo. Otris era, ela estremeceu e levou a mão à lateral do corpo. Você está ferida, eu disse. Deixe-me ver. Não. Não é nada. Eu ia dizendo, na Primeira Guerra, Otris foi destroçado. Mas, como pode estar aqui? Thalia olhava ao redor com cuidado à medida que abríamos caminho em meio aos destroços, passando por blocos de mármore e arcadas quebradas. Ele muda de lugar da mesma forma que o Olimpo. E sempre existe nas margens da civilização. Mas o fato de estar aqui, nesta montanha, não é bom. Por quê? Esta é a montanha de Atlas, disse Zoe. Onde ele segura, ela imobilizou-se. Sua voz estava tomada pelo desespero. Onde ele costumava segurar o céu. Havíamos chegado ao cume. Alguns metros à nossa frente, nuvens cinzentas turbilhonavam num pesado vórtice, formando um funil que quase tocava o topo da montanha, mas que, em vez disso, descansava nos ombros de uma menina de 12 anos de cabelos avermelhados e vestido prateado em farrapos, em Ártemis, com as pernas presas à pedra por correntes de bronze celestial. Fora isso que eu vira em meu sonho. Não era um teto de caverna que Ártemis era forçada a segurar. Era o teto do mundo. Minha senhora! Zoe correu para ela, mas Ártemis disse. Pare. É uma armadilha. Vocês precisam partir agora. A voz dela estava exaurida, seu corpo, encharcado de suor. Eu nunca vira uma deusa com dor antes, mas o peso da abóbada celeste era claramente demasiado para Ártemis. Zoe estava chorando. Ela continuou correndo, apesar dos protestos de Ártemis, e puxou as correntes. Uma voz estrondosa falou às nossas costas. Ah, que comovente! Nós nos viramos. Ali estava o general, de pé, em seu terno marrom de seda. Ao seu lado, estavam Luke e meia dúzia de víboras carregando o sarcófago de ouro de Cronos. Annabeth estava ao lado de Luke, de mãos algemadas às costas e com uma mordaça na boca. Luke mantinha a ponta da espada em sua garganta. Meus olhos encontraram os dela, tentando lhe fazer 1000 perguntas. No entanto, ela me enviava apenas uma mensagem em fuja. Luke, rosnou Thalia. Solte-a. O sorriso de Luke era fraco e pálido. Ele parecia ainda pior do que 3 dias antes, em Washington. Essa decisão é do general, Thalia. Mas é bom revê-la. Thalia cuspiu nele. O general deu uma risadinha. É isso que se recebe dos velhos amigos. E você, Zoe? Há quanto tempo? Como vai minha pequena traidora? Vai ser um prazer matá-la. Não responda, gemeu Ártemis. Não o desafie. Espere um segundo, disse eu. Você é Atlas? O general me olhou. Bem, até mesmo o mais estúpido dos heróis pode deduzir alguma coisa. Sim, eu sou Atlas, o general dos titãs e terror dos deuses. Parabéns. Vou matá-lo daqui a pouco, assim que liquidar com essa garota desgraçada. Você não vai machucar Zoe, disse eu. Não vou deixar. O general riu com desprezo. Você não tem o direito de interferir, heroizinho. Esta é uma questão de família. Franzia a testa. Questão de família? É, disse Zoe com tristeza. Atlas é o meu pai. Capítulo 17. O mais horrível era que eu podia ver a semelhança de família. Atlas tinha a mesma expressão régia de Zoe, o mesmo olhar frio e orgulhoso que ela às vezes exibia quando estava com raiva, embora nele parecesse milhares de vezes mais malévolo. Ele era todas as coisas com as quais eu havia originalmente antipatizado em Zoe, sem nenhuma das qualidades que eu viera a apreciar. Liberte Ártemis, exigiu Zoe. Atlas aproximou-se da deusa acorrentada. Talvez você queira assumir o céu no lugar dela, então? Fique à vontade. Zoe abriu a boca para falar, mas Ártemis disse. Não. Não ofereça isso, Zoe. Eu a proíbo. Atlas sorriu, afetado. Ajoelhou-se ao lado de Ártemis e tentou tocar-lhe o rosto, mas a deusa o mordeu, quase arrancando-lhe os dedos. Exultou Atlas. Está vendo, filha? A senhora Ártemis gosta de seu novo trabalho. Acho que vou fazer todos os olimpianos se alternarem carregando meu fardo quando o Sr. Cronos for o rei novamente e este for o centro do nosso palácio.
Vai ensinar um pouco de humildade àqueles fracotes. Olhei para Annabeth. Ela tentava desesperadamente me dizer algo. Acenou com a cabeça na direção de Luke. Mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para ela. Eu não havia percebido antes, mas alguma coisa nela mudará. Seu cabelo louro agora estava mesclado de cinza. De segurar o céu, murmurou Thalia, como se tivesse lido minha mente. O peso devia tê-la matado. Não entendo, disse eu. Por que Ártemis não pode simplesmente soltar o céu? Atlas riu. Como você sabe pouco das coisas, meu jovem. Este é o ponto em que o céu e a terra primeiro se encontraram, onde Urano e Gaia deram à luz seus poderosos filhos, os titãs. O céu ainda anseia em abraçar a terra. Alguém precisa mantê-lo à distância, caso contrário ele desabaria sobre este lugar, instantaneamente achatando a montanha e tudo num raio de 100 léguas. Uma vez que você assuma o fardo, não tem como escapar, sorriu Atlas. A menos que alguém o assuma em seu lugar. Ele se aproximou de nós, estudando Thalia e eu. Então são esses os melhores heróis de agora, é? Não são um desafio muito grande. Lute conosco, desafiei. E vamos ver. Os deuses não lhe ensinaram nada. Um imortal não luta com um mero mortal diretamente. Está abaixo de nossa dignidade. Luke vai esmagá-lo em meu lugar. Então você é outro covarde, disse eu. Os olhos de Atlas brilharam de ódio. Com dificuldade, ele voltou a atenção para Thalia. Quanto a você, filha de Zeus, parece que Luke estava enganado a seu respeito. Eu não estava enganado, conseguiu dizer Luke. Ele parecia terrivelmente fraco, e pronunciava a cada palavra como se isso lhe causasse dor. Se não odiasse tanto, eu quase teria sentido pena dele. Thalia, você ainda pode se juntar a nós. Chame o Ofiotauro. Ele virá até você. Veja. Ele agitou a mão, e perto de onde estávamos surgiu um tanque de água em um pequeno lago cercado de mármore negro, grande o suficiente para o Ofiotauro. Eu imaginei Bessie naquele tanque. Na verdade, quanto mais pensava, mais tinha certeza de que podia ouvir Bessie mugindo. Não pense nele. De repente a voz de Grover estava dentro da minha cabeça, a conexão empática. Eu podia sentir suas emoções. Ele estava à beira do pânico. Estou perdendo Bessie. Bloqueei os pensamentos. Tentei esvaziar minha mente. Tentei pensar em jogadores de basquete, em skates, nos diferentes tipos de doce da loja em que mamãe trabalhava. Qualquer coisa, menos Bessie. Thalia, chame o Ofiotauro, insistiu Luke. E você será mais poderosa que os deuses. Luke, a voz dela estava cheia de dor. O que aconteceu com você? Não se lembra de todas aquelas nossas conversas? Todas as vezes em que amaldiçoamos os deuses? Nossos pais não fizeram nada por nós. Eles não têm o direito de governar o mundo. Thalia sacudia a cabeça. Liberte Annabeth. Deixe-a ir. Se você se juntar a mim, prometeu Luke, pode ser como nos velhos tempos. Nós três juntos. Lutando por um mundo melhor. Por favor, Thalia, se você não concordar. A voz dele falhou. É minha última chance. Ele vai usar o outro método se você não concordar. Por favor. Eu não sabia a que ele se referia, mas o medo em sua voz soava suficientemente verdadeiro. Eu acreditava que Luke estivesse correndo perigo. A vida dele dependia de Thalia juntar-se à sua causa. E eu receava que Thalia acreditasse nisso também. Não, Thalia, advertiu Zoe. Precisamos combatê-los. Luke agitou a mão novamente, e um fogo surgiu. Um braseiro de bronze, como o que havia no acampamento. Uma chama de sacrifício. Thalia, disse eu. Não. Atrás de Luke, o sarcófago de ouro começou a brilhar. Com isso, vi imagens na névoa em toda a nossa volta e muros de mármore negro se erguendo, as ruínas se tornando completas, um lugar belo e terrível levantando-se ao nosso redor, feito de medo e sombras. Vamos erguer o Monte Otris bem aqui, disse Luke numa voz tão forçada que mal parecia a dele. Mais uma vez, ele será mais forte e maior que o Olimpo. Olhe, Thalia. Nós não somos fracos. Ele apontou na direção do oceano, e meu coração se afligiu. Marchando montanha acima, da praia em que o princesa Andrômeda estava ancorado, vinha um grande exército.
víboras e lestrigões, monstros e meios-sangues, cães infernais, arpias e outras coisas que eu não sabia nem sequer nomear. O navio inteiro devia ter sido esvaziado, pois havia centenas, muitos mais do que eu vira a bordo no último verão. E eles vinham marchando em nossa direção. Em alguns minutos, estariam ali. Isso é só uma amostra do que está por vir, disse Luke. Logo nós estaremos prontos para a invasão do acampamento meio-sangue. E, depois, do próprio Olimpo. Tudo o que precisamos é da sua ajuda. Por um momento terrível, Thalia hesitou. Ela olhava fixamente para Luke, os olhos cheios de dor, como se a única coisa que quisesse no mundo fosse acreditar nele. Então ela apontou sua lança. Você não é Luke. Eu não o conheço mais. Sim, conhece, Thalia, implorou ele. Por favor. Não me faça. Não faça com que ele destrua você. Não havia tempo. Se aquele exército chegasse ao topo da colina, seríamos subjugados. Encontrei os olhos de Annabeth novamente. Ela assentiu. Olhei para Thalia e Zoe e concluí que não seria a pior coisa do mundo morrer lutando ao lado de amigos assim. Agora, disse eu. Juntos, atacamos. Thalia foi direto para Luke. O poder de seu escudo era tão grande que os guarda-costas dele, que eram mulheres-dragão, fugiram em pânico, deixando cair o caixão de ouro e largando-o sozinho. Mas, apesar de sua aparência doentia, Luke ainda era rápido com a espada. Ele rosnou como um animal selvagem e contra-atacou. Quando sua espada, mordecostas, encontrou o escudo de Thalia, uma bola de raios surgiu entre eles, fritando o ar com fios amarelos de energia. Quanto a mim, fiz a coisa mais estúpida da minha vida, o que dizia muito de mim. Ataquei o Titã Atlas. Ele riu quando me aproximei. Uma imensa lança apareceu em suas mãos. Seu terno de seda transformou-se em uma armadura grega completa. Avante, então! Perse! Gritou Zoe. Cuidado! Eu sabia sobre o que ela estava me avisando. Quiron havia me dito fazia muito tempo, os imortais são refreados por antigas regras. Mas um herói pode ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que tenha coragem. Uma vez que eu atacasse, porém, Atlas estaria livre para reagir, com todo o seu poder. Brandi minha espada e Atlas me lançou para um lado com a haste de sua lança. Voei pelo ar e bati ruidosamente num muro negro. Não era mais a névoa. O palácio estava se erguendo, tijolo por tijolo. Estava se tornando real. Tolo! Gritou Atlas alegremente, desviando uma das flechas de Zoe. Achou que só porque desafiou aquele insignificante deus da guerra podia ser páreo para mim? A menção a Ares fez um choque percorrer meu corpo. Tentei me livrar do atordoamento e voltei a atacar. Se eu conseguisse chegar àquele tanque de água, poderia dobrar minhas forças. A ponta da zagaia veio em minha direção como uma foice. Ergui contra a corrente, planejando cortar a arma pela haste, mas meu braço parecia de chumbo. Minha espada de repente pesava 1 tonelada. E eu me lembrei do aviso de Ares, falado na praia, em Los Angeles, tanto tempo atrás, quando mais precisar dela, sua espada irá desapontá-lo. Não agora, implorei. Mas de nada adiantou. Tentei me desviar, mas a lança me acertou no peito e me lançou pelo ar como um boneco de pano. Desabei no chão, a cabeça girando. Olhei para cima e descobri que estava aos pés de Ártemis, ainda fazendo imenso esforço sob o peso do céu. Corra, garoto, disse-me ela. Você precisa correr. Atlas não tinha pressa em vir me pegar. Minha espada deslizara para a beira do precipício. Deveria reaparecer em meu bolso, talvez em alguns segundos, mas isso não tinha importância. Eu estaria morto a essa altura. Luke e Thalia lutavam como demônios, raios disparando em torno deles. Annabeth estava caída no chão, tentando desesperadamente soltar as mãos. Morra, heroizinho, disse Atlas. Ele ergueu a lança para me empalar. Não! Gritou Zoe, e uma porção de flechas de prata surgiram na fenda na axila da armadura de Atlas. Ai! Gritou ele, voltando-se na direção da filha. Levei a mão ao bolso e senti que contra-corrente estava ali de volta. Mas eu não podia lutar contra Atlas, nem mesmo com uma espada. E então um calafrio desceu pelas minhas costas. Lembrei-me das palavras da profecia, e a maldição do Titã deve sustentar. Eu não podia esperar vencer Atlas. Mas havia alguém que talvez tivesse uma chance. O céu, eu disse à deusa.
Passe-o para mim. Não, garoto, replicou Ártemis. Sua testa porejava um suor metálico, como mercúrio. Você não sabe o que está pedindo. Ele vai esmagá-lo. Annabeth aguentou. Ela mal conseguiu sobreviver. E tinha o espírito de uma verdadeira caçadora. Você não vai resistir tanto tempo. Vou morrer de qualquer forma, disse eu. Me passe o peso do céu. Eu não esperei sua resposta. Peguei contra a corrente e cortei-lhe as correntes. Então pus-me ao lado dela e me apoiei em um joelho, com as mãos estendidas para mim. Toquei as nuvens frias, pesadas. Por um momento, Ártemis e eu seguramos o peso juntos. Era a coisa mais pesada que eu já suportara, e tive a sensação de estar sendo esmagado debaixo de 1000 caminhões. Achei que fosse desmaiar por causa da dor, mas respirei fundo. Eu posso fazer isso. Então Ártemis largou o fardo, e eu o segurei sozinho. Mais tarde, eu tentei muitas vezes explicar o que senti. Não consegui. Cada músculo em meu corpo parecia estar em fogo. Tinha a sensação de que meus ossos estavam se dissolvendo. Eu queria gritar, mas não tinha forças para abrir a boca. Comecei a afundar cada vez mais no chão, o peso do céu me comprimindo. Lute, disse a voz de Grover dentro da minha cabeça. Não desista. Concentrei-me em respirar. Se conseguisse ao menos manter o céu no alto por mais alguns segundos. Pensei em Bianca, que dera vida para que pudéssemos chegar até ali. Se ela pôde fazer isso, eu podia segurar o céu. Minha visão embaçou, tudo se tingindo de vermelho. Eu via lampejos da batalha, mas não tinha certeza se estava vendo com clareza. Lá estava Atlas com a armadura, espetando com sua lança, rindo de forma insana enquanto lutava. E Ártemis, um borrão prateado. Ela segurava 2 facas de caça medonhas, ambas tão compridas quanto seu braço, e as brandia selvagemente contra o titã, desviando-se dos golpes dele saltando com incrível graça. Ela parecia mudar de forma enquanto se deslocava. Era um tigre, uma gazela, um urso, um falcão. Ou talvez fosse apenas meu cérebro febril. Zoe disparava flechas contra o pai, mirando as fendas em sua armadura. Ele rugia de dor cada vez que uma delas alcançava o alvo, mas elas o afetavam como ferroadas de abelha. Só serviam para deixá-lo mais furioso, e ele continuava lutando. Thalia e Luke se enfrentavam lança contra espada, raios ainda faiscando em torno deles. Thalia forçava Luke a retroceder, com a aura de seu escudo. Nem ele era imune ao seu efeito. Ele recuou, estremecendo e grunhindo de frustração. Renda-se! Gritou Thalia. Você nunca conseguiu me vencer, Luke. Ele mostrou os dentes. Vamos ver, minha velha amiga. O suor escorria pelo meu rosto. Minhas mãos estavam escorregadias. Meus ombros teriam gritado de agonia se pudessem. Parecia que as vértebras na minha coluna estavam sendo soldadas por um maçarico. Atlas avançava, coagindo Ártemis. Ela era rápida, mas a força dele era indestrutível. Sua lança bateu na terra em que Ártemis pisava uma fração de segundo antes e abriu uma fissura na pedra. Ele saltou sobre a fenda e continuou a persegui-la. Ela o estava trazendo de volta para onde eu estava. Prepare-se, ela falou em minha mente. Eu estava perdendo a capacidade de pensar em meio à dor. Minha resposta foi algo como au. Você luta bem para uma garota, riu Atlas. Mas não é páreo para mim. Ele fez uma finta com a ponta da lança e Ártemis desviou-se. Eu vi o que ele faria. A lança de Atlas varreu o ar e acertou as pernas de Ártemis, tirando-a do chão. Ela caiu, e Atlas ergueu a ponta da lança para o golpe final. Não! Gritou Zoe. Ela saltou entre o pai e Ártemis e disparou uma flecha direto na testa dele, que se alojou como um chifre de unicórnio. Atlas berrou de fúria. Tirou a filha do caminho com as costas da mão, lançando-a pelos ares em direção às rochas negras. Eu queria gritar seu nome, correr para ajudá-la, mas não podia falar nem me mover. Não conseguia nem ver onde Zoe caíra. Então Atlas voltou-se para Ártemis com uma expressão de triunfo. Ela parecia ferida. Não se levantou. O primeiro sangue a correr numa nova guerra, regozijou-se Atlas. E então desceu a lança. Tão rápida quanto o pensamento, Ártemis agarrou a haste da arma, que atingiu o solo bem ao lado dela. A deusa puxou para trás, usando-a como uma alavanca, chutando o titã e mandando-o pelos ares acima dela.
Eu vi que ele vinha caindo na minha direção e percebi o que iria acontecer. Afrouxei a força em meus braços, e quando Atlas desabou sobre mim, não tentei me segurar. Deixei-me ser empurrado e rolei para longe. O peso do céu caiu sobre as costas de Atlas, quase esmagando-o até ele conseguir se colocar de joelhos, lutando para sair de sob o peso esmagador do céu. Mas era tarde demais. Não ou. Ele gritou tão alto que sacudiu a montanha. De novo, não. Atlas ficou preso sob seu antigo fardo. Tentei me pôr de pé e voltei a cair, atordoado pela dor. Parecia que meu corpo estava pegando fogo. Thalia coou Luke até a beira do precipício, mas eles ainda lutavam perto do caixão de ouro. Thalia tinha lágrimas nos olhos. Luke tinha um corte sangrando no peito e seu rosto pálido brilhava de suor. Ele investiu contra Thalia e ela o atingiu com o escudo. A espada de Luke voou de suas mãos e retiniu nas pedras. Thalia encostou a ponta da lança em sua garganta. Por um momento, fez-se silêncio. Então? Perguntou Luke. Ele tentava esconder, mas eu podia perceber o medo em sua voz. Thalia tremia de fúria. Atrás dela, Annabeth aproximou-se tropeçando, finalmente livre de suas amarras. Seu rosto estava machucado e sujo. Não o mate. Ele é um traidor, disse Thalia. Um traidor. Em meu atordoamento, percebi que Ártemis não estava mais comigo. Ela havia corrido na direção das Pedras Negras, onde Zoe caíra. Vamos levar Luke de volta, pediu Annabeth. Para o Olimpo. Ele será útil. É isso que você quer, Thalia? Debochou Luke. Voltar para o Olimpo em triunfo? Agradar a seu pai? Thalia hesitou, e Luke, num gesto desesperado, tentou agarrar-lhe a lança. Não! Gritou Annabeth. Mas era tarde demais. Sem pensar, Thalia chutou Luke. Ele perdeu o equilíbrio, o terror estampado no rosto, e então caiu. Luke! Gritou Annabeth. Corremos para a beira do precipício. Lá embaixo, o exército vindo do Princesa Andrômeda havia parado, perplexo. Eles olhavam a forma desarticulada de Luke nas pedras. Apesar do ódio que sentia por ele, não suportava ver aquilo. Queria acreditar que ele ainda estava vivo, mas isso era impossível. A queda fora de pelo menos 15 metros, e ele estava imóvel. Um dos gigantes ergueu os olhos e grunhiu. Matem-nos! Thalia estava imobilizada pelo pesar, as lágrimas correndo pelo rosto. Puxei-a para trás no momento em que uma onda de lanças passava sobre nossas cabeças. Corremos para as pedras, ignorando as pragas e as ameaças de Atlas ao passarmos por ele. Ártemis! Gritei. A deusa ergueu os olhos, o rosto quase tão tomado pela dor quanto o de Thalia. Zoe jazia nos braços da deusa. Ela respirava, os olhos estavam abertos. No entanto, a ferida está envenenada, disse Ártemis. Atlas a envenenou? Perguntei. Não, respondeu a deusa. Atlas não. Ela nos mostrou a ferida na lateral do corpo de Zoe. Eu tinha quase esquecido seu confronto com Ladon, o dragão. A mordida fora muito pior do que Zoe nos fizera pensar. Eu mal conseguia olhar o ferimento. Ela entrará numa batalha contra o pai com um corte horrível já minando suas forças. As estrelas, murmurou Zoe. Não consigo vê-las. Néctar e ambrosia, disse eu. Venham. Precisamos conseguir um pouco para ela. Ninguém se mexeu. A dor pairava no ar. O exército de Cronos estava logo abaixo da elevação do terreno. Até mesmo Ártemis estava chocada demais para se mover. Poderíamos ter encontrado nosso fim bem ali, mas nesse momento ouvi um estranho zumbido. No instante em que o exército de monstros alcançava o topo do morro, um Sopwith-Camel descia subitamente do céu. Fiquem longe da minha filha! Gritou o Dr. Chase, e suas metralhadoras ganharam vida, crivando o solo com buracos de balas e fazendo dispersar, assustado, o grupo de monstros. Pai! Gritou Annabeth, incrédula. Corram! Gritou ele de volta, sua voz se tornando mais baixa à medida que o biplano passava acima de nossas cabeças. Isso arrancou Ártemis de seu pesar. Ela ergueu os olhos para o avião antigo, que agora fazia a volta para mais um bombardeio. Um homem de coragem, disse ela com contrariada aprovação. Venham! Precisamos tirar Zoe daqui.
Ártemis levou a trompa de caça aos lábios, e seu som claro ecoou pelos vales de Maren. Os olhos de Zoe tremulavam. Aguente firme, disse eu. Tudo vai ficar bem. O Sopwith-Camel desceu novamente. Alguns gigantes atiraram lanças, e uma delas passou direto entre as asas do avião, mas as metralhadoras chamejaram. Percebi atônito que, de alguma forma, o Dr. Chase devia ter conseguido bronze celestial para fabricar seus projéteis. A primeira fila de mulheres cobras gemia enquanto a saraivada vinda das metralhadoras as transformava em pó amarelo sulfuroso. Aquele é o meu pai, disse Annabeth, perplexa. Não tínhamos tempo para admirar sua técnica de voo. Os gigantes e as mulheres cobras já estavam se recuperando da surpresa. O Dr. Chase logo estaria em apuros. Nesse exato momento, porém, a lua brilhou, e uma carruagem de prata surgiu no céu, puxada pelos mais lindos servos que eu já tinha visto. Pousou bem ao nosso lado. Subam, disse Ártemis. Annabeth me ajudou a colocar Thalia a bordo. Então ajudei Ártemis com Zoe, envolvendo-a num cobertor enquanto Ártemis assumia as rédeas, e a carruagem disparava céu adentro, se afastando da montanha. Como o trenó do Papai Noel, murmurei, ainda atordoado em razão da dor. Ártemis olhou para mim por um momento. De fato, jovem meio-sangue. E de onde você acha que veio essa lenda? Vendo-nos em segurança, o Dr. Chase deu a volta com seu biplano e nos seguiu como uma escolta de honra. Deve ter sido uma das coisas mais estranhas já vistas, mesmo para a área da Baía de São Francisco, em uma carruagem voadora prateada puxada por servos e escoltada por um Sopwith-Camel. Atrás de nós, o exército de Cronos rugia em fúria, reunido no topo do Monte Tamalpais, mas o som mais alto era a voz de Atlas, berrando pragas contra os deuses sob o violento esforço de sustentar o peso do céu. Capítulo 18. Aterrissamos em Crisfield depois do cair da noite. Assim que o Dr. Chase desceu de seu Sopwith-Camel, Annabeth correu para ele e lhe deu um grande abraço. Papai! Você voou, você atirou, meus deuses! Isso foi a coisa mais incrível que eu já vi! O pai dela corou. Bem, não foi tão mal para um mortal de meia-idade, eu acho. Mas e as balas de bronze celestial? Onde você as conseguiu? Bem. Você deixou algumas armas de meios-sangues em seu quarto na Virgínia, da última vez que partiu. Annabeth baixou os olhos, envergonhada. Percebi que o Dr. Chase tomou todo o cuidado para não dizer fugiu. Resolvi derreter algumas para fazer um invólucro de projéteis, continuou ele. Foi só um pequeno experimento. Ele falou como se aquilo fosse uma coisa à toa, mas tinha um brilho nos olhos. De repente, pude entender por que Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, tivera uma queda por ele. No fundo, era um excelente cientista louco. Papai, balbuciou Annabeth. Annabeth, Percy, interrompeu Thalia. Havia urgência em sua voz. Ela e Ártemis estavam ajoelhadas ao lado de Zoe, envolvendo em ataduras os ferimentos da caçadora. Annabeth e eu corremos para ajudar, mas não havia muito que pudéssemos fazer. Não tínhamos ambrosia nem néctar. Nenhum remédio comum iria ajudar. Estava escuro, mas dava para ver que Zoe não estava nada bem. Ela tremia, e o brilho suave que em geral pairava em torno dela estava se apagando. Você não pode curá-la com magia? Perguntei a Ártemis. Afinal, você é uma deusa. Ártemis parecia aflita. A vida é uma coisa frágil, Percy. Se as parcas quiserem cortar os fios, há pouco que eu possa fazer. Mas posso tentar. Ela tentou pousar a mão na lateral do corpo de Zoe, mas esta segurou seu braço. A caçadora olhou dentro dos olhos da deusa, e algum tipo de entendimento aconteceu entre elas. Eu vos servi bem? Sussurrou Zoe. Serviu com grande honra, disse suavemente Ártemis. A melhor de minhas assistentes. O rosto de Zoe relaxou. Descanso. Finalmente. Posso tentar curar o veneno, minha brava caçadora. Mas, naquele momento, eu soube que não era só o veneno que a estava matando. Fora o golpe final de seu pai. Zoe soubera todo o tempo que a profecia do oráculo lhe dizia a respeito, ela morreria pela mão do pai. E, no entanto, ela se empenhara na busca. Escolhera me salvar, e a fúria de Atlas a havia partido por dentro. Ela viu Thalia e tomou-lhe a mão. Lamento que tenhamos discutido tanto, disse Zoe.
Poderíamos ter sido irmãs. Foi minha culpa, afirmou Thalia, piscando com força. Você estava certa sobre Luke, sobre os heróis, os homens, sobre tudo. Talvez nem todos os homens, murmurou Zoe e me dirigiu um sorriso fraco. Vós ainda tendes a espada, Percy? Eu não conseguia falar, mas peguei contra a corrente e pus a caneta em sua mão. Ela segurou, feliz. Você falou a verdade, Percy Jackson. Você não tem nada de Heracles. Sinto-me honrada por você carregar essa espada. Um tremor percorreu-lhe o corpo. Zoe, disse eu. As estrelas, sussurrou ela. Posso ver as estrelas novamente, minha senhora. Uma lágrima desceu pelo rosto de Ártemis. Sim, minha corajosa caçadora. Elas estão lindas esta noite. As estrelas, repetiu Zoe. Seus olhos se fixaram no céu noturno. E ela não mais se moveu. Thalia abaixou a cabeça. Annabeth engoliu um soluço, e seu pai pousou a mão em seus ombros. Fiquei olhando enquanto Ártemis punha a mão em concha sobre a boca de Zoe e falava algumas palavras em grego antigo. Um fiapo prateado de fumaça exalou dos lábios de Zoe e foi apanhado pela mão da deusa. O corpo de Zoe tremulou e desapareceu. Ártemis se pôs de pé, disse uma espécie de bênção, soprou na mão em concha e lançou a poeira prateada ao céu. Ela subiu, cintilando, e desapareceu. Por um momento, eu nada vi de diferente. Então Annabeth arquejou. Erguendo os olhos para o céu, vi que as estrelas agora estavam mais brilhantes. Elas formavam um desenho que eu nunca havia notado, uma constelação reluzente que se assemelhava muito à silhueta de uma garota com um arco, correndo pelo céu. Que o mundo a glorifique, minha caçadora, disse Ártemis. Viva para sempre nas estrelas. Não foi fácil dizer adeus. Os raios e os trovões ainda ferviam sobre o monte Tamalpais, ao norte. Ártemis estava tão perturbada que todo o seu ser piscava em luz prateada. Isso me deixava nervoso, pois se ela de repente perdesse o controle e aparecesse em sua forma divina plena, nós nos desintegraríamos ao olhá-la. Preciso ir para o Olimpo imediatamente, disse ela. Não posso levá-los comigo, mas vou mandar ajuda. A deusa pousou a mão no ombro de Annabeth. Você é imensamente corajosa, minha garota. Fará o que é certo. Então olhou inquiridora para Thalia, como se não soubesse que juízo fazer daquela jovem filha de Zeus. Thalia parecia relutante em erguer os olhos, mas algo a obrigou e ela sustentou o olhar da deusa. Não tenho certeza do que aconteceu entre as duas, mas o olhar de Ártemis suavizou-se com simpatia. Então ela se voltou para mim. Você se saiu muito bem, falou. Para um homem. Eu quis protestar, mas então percebi que era a primeira vez que ela não me chamava de garoto. Ela subiu na carruagem, que começou a brilhar. Desviamos o olhar. Houve um clarão prateado, e a deusa desapareceu. Bem, suspirou o Dr. Chase. Ela é impressionante, embora deva dizer que ainda prefiro Athena. Annabeth voltou-se para ele. Papai, eu sinto muito que... Psiu. Ele a abraçou. Faça o que for preciso, minha querida. Eu sei que isso não é fácil para você. Sua voz estava um pouco trêmula, mas ele dirigiu um sorriso valente a Annabeth. Então ouvi o ruído de grandes asas batendo. 3 Pégasos desceram através da neblina, em 2 cavalos alados brancos e um completamente negro. Blackjack. Chamei. Ei, chefe, respondeu ele. Você conseguiu sobreviver bem sem mim? Foi duro, admiti. Trouxe Guido e Porquê comigo. Como vai? Os outros 2 Pégasos falaram em minha mente. Blackjack me olhou, preocupado, então olhou para o Dr. Chase, Thalia e Annabeth. Quer que massacremos algum desses bandidos? Não, disse eu em voz alta. São meus amigos. Precisamos chegar ao Olimpo bem rápido. Sem problema, disse Blackjack. Exceto por esse mortal aí. Espero que ele não vá. Assegurei-lhe que o Dr. Chase não iria. O professor olhava boquiaberto os Pégasos. Fascinante, disse ele. Que manobrabilidade! Como será que a envergadura das asas compensa o peso do corpo do cavalo, eu me pergunto. Blackjack inclinou a cabeça. O que? Ora, se os britânicos tivessem esses Pégasos na cavalaria na Crimeia, ponderou Dr. Chase, no ataque da Brigada Ligeira. Pai! Interrompeu Annabeth.
O Dr. Chase piscou. Ele olhou para a filha e conseguiu dar um sorriso. Desculpe-me, querida. Eu sei que precisa ir. Ele lhe deu mais um último, desajeitado e bem-intencionado abraço. Quando ela se virou para montar o Pégaso Guido, o Dr. Chase chamou. Annabeth. Eu sei que São Francisco é perigosa para você. Mas, por favor, lembre-se de que terá sempre um lugar na nossa casa. Vamos mantê-la segura. Annabeth não respondeu, mas seus olhos estavam vermelhos quando ela se virou. O Dr. Chase começou a falar mais alguma coisa, então aparentemente decidiu calar-se. Ele ergueu a mão em um triste adeus e começou a atravessar o campo escuro. Thalia, Annabeth e eu montamos nossos Pégasos. Juntos, elevamo-nos acima da baía e voamos na direção dos morros a leste. Logo São Francisco era apenas um crescente luzidio atrás de nós, com um ocasional brilho de raios ao norte. Thalia estava tão exausta que adormeceu nas costas de Porky. Eu sabia que devia estar muito cansada para chegar a dormir no ar, a despeito de seu medo de altura, mas ela não tinha muito com que se preocupar. Seu Pégaso voava com desenvoltura, ajeitando-se de vez em quando para que Thalia continuasse segura em suas costas. Annabeth e eu voávamos lado a lado. Seu pai parece legal, disse a ela. Estava escuro demais para que eu visse sua expressão. Ela olhou para trás, embora a Califórnia agora estivesse muito distante de nós. Acho que sim, disse ela. Vivemos discutindo há tanto tempo. Você contou. Acha que eu menti sobre isso? A pergunta soava como um desafio, mas um desafio indolente, como se ela estivesse perguntando a si mesma. Eu não disse que você estava mentindo. É só que, ele parece ok. Sua madrasta também. Talvez eles, tenham ficado mais legais desde a última vez que você os viu. Ela hesitou. Eles ainda estão em São Francisco, Percy. Eu não posso morar tão longe do acampamento. Eu não queria fazer a próxima pergunta. Tinha medo da resposta. Mas perguntei assim mesmo. Então, o que você vai fazer agora? Sobrevoamos uma cidade, uma ilha de luzes no meio da escuridão. Ela passou tão rápido que bem poderíamos estar em um avião. Não sei, admitiu ela. Mas obrigada por me resgatar. Ei, não foi nada. Somos amigos. Você não acreditou que eu estivesse morta? Nunca. Ela hesitou. Nem Luke, você sabe. Quer dizer, ele não está morto. Eu a fitei. Não sabia se ela estava sucumbindo ao estresse ou o quê. Annabeth, aquela queda foi muito feia. Não tem como. Ele não morreu, insistiu ela. Eu sei. Da mesma forma que você sabia sobre mim. A comparação não me deixou muito feliz. As cidades passavam mais rapidamente agora, ilhas de luz que iam se juntando, até que toda a paisagem lá embaixo se transformou em um tapete resplandecente. A aurora se aproximava. O céu ia se tornando cinza ao leste. E, à frente, um imenso brilho branco e amarelo se espalhava diante de nós, as luzes de Nova York. Que tal essa velocidade, chefe? Vangloriou-se Blackjack. Vamos ter feno extra no café da manhã ou o quê? Você é o cara, Blackjack, eu lhe disse. Quer dizer, o cavalo. Você não acredita no que falei sobre Luke, disse Annabeth, mas vamos vê-lo outra vez. Ele está em apuros, Percy. Está sob o feitiço de Cronos. Eu não estava com vontade de discutir, embora aquilo me deixasse furioso. Como ela ainda podia ter algum sentimento por aquele crápula? Como podia inventar desculpas para ele? Ele mereceu aquela queda. Mereceu. Está bem, eu vou dizer. Ele mereceu morrer. Diferentemente de Bianca. Diferentemente de Zoe. Luke não podia estar vivo. Não seria justo. Lá está. A voz de Thalia, ela havia acordado. E apontava na direção de Manhattan, que rapidamente crescia em nosso campo de visão. Começou. O que foi que começou? Perguntei. Então olhei para onde ela apontava. Bem acima do Empire State Building, o Olimpo era uma ilha de luz por si só, uma montanha flutuante flamejando com tochas e braseiros, palácios brancos de mármore brilhando na atmosfera do início da manhã. O solstício de inverno, disse Thalia. O conselho dos deuses.